jovens, né, ou para os papais e mamães de jovens, as famílias que têm jovens, enfim, nos brinda com a presença hoje o psicólogo Jonathan Ariel, ele que, fiquei sabendo agora, coordena um curso de psicologia, isso é muito importante. Bem-vindo, uma satisfação em recebê-lo aqui nos estúdios. Prazer é meu de estar falando com vocês e agradeço pelo local de fala que a gente tem aqui na rádio, né? Importantíssimo conversar um pouco sobre esse tema, porque esse mundo maluco que a gente vive, né, Jonathan, tem que levar às reflexões. O que é importante dizer quando o tema é ansiedade entre pessoas jovens? Olha, o primeiro ponto que a gente pode colocar são os sinais, né, de identificação, sinais de alerta que a gente pode encontrar, porque às vezes a ansiedade ela se faz, né, ou ela se manifesta nas pessoas de uma forma em que as pessoas não conseguem identificar essa ansiedade, né? Às vezes nem sabe que ela se faz presente na vida da pessoa. Acho que é assim mesmo e pronto, só que não, né? Sim, e a ansiedade, a gente tem os sintomas mais comuns, como às vezes uma questão de agitação, um pouquinho do nervosismo, e às vezes a ansiedade ela vai além dessa questão, né? Então, às vezes, uma questão de uma autocobrança muito grande, né? O excesso de cobrança, uma questão de perfeccionismo, por exemplo, ao ponto de muitas vezes o perfeccionismo ser tão alto em que a pessoa ela não consegue fazer as suas atividades, né, está tão tomado pelos pensamentos que não consegue raciocinar direito, agir e tomar uma decisão e assim por diante, E né? no, entre as pessoas jovens, o público jovem, isso é muito complicado, porque pode travar, né, a vida aí em algum momento. Sim, a gente falando um pouco de dados, né, a prevalência no nosso país já é alta, no Centro-Oeste é a principal região ali de prevalência de ansiedade e no público jovem, principalmente, né, de jovens ali de 18 a 24 anos, né? E é um ambiente, né, o melhor, um momento da vida onde há, de certa forma, uma transição, né, de assumir responsabilidades, de entrar no mercado de trabalho, de iniciar uma faculdade, os estudos, é um momento onde há essas responsabilidades, há uma cobrança muito alta, então é favorável para essa ansiedade e não saber lidar muito bem com isso acaba muitas vezes levando aí a prejuízos para esse jovem, para esse adolescente, né? Então vamos ao que interessa. Como lidar com isso? É possível amenizar esse problema, mitigar um pouco, pelo menos, essa ansiedade? Claro, é possível. A gente precisa entender em primeiro momento que essa ansiedade, ela é uma emoção que se faz presente e se manifesta assim como outras, né? Como a raiva, como o estresse. E a gente então lida com ela, né? No sentido de que, primeiro momento, a ansiedade ela existe para preparar a gente para os momentos, né? E ela então está ligada a uma questão de luta ou de fuga, ou seja, ela vai levar a gente a agir. Então a gente Precisa ter, ela não pode ser extinta, digamos assim. ela, na verdade, ela existe justamente pela evolução de sobrevivência, pelo instinto de sobrevivência do ser Necessária, de humano, né? certa forma. Ela É um traz pouco. aquela mensagem de risco, de um aviso, né? E aí, como lidar com isso? Primeiro momento, eu preciso aceitar isso, ok? Ela é uma emoção, ela faz parte, e eu preciso, então... existem, na verdade, maneiras diferentes ali, né? Como, por exemplo, a questão uma delas, eu estou numa ansiedade excessiva ali num determinado momento. Então, por exemplo, praticar a respiração diafragmática, né, que é a questão de prestar atenção na minha respiração, né, de soltar a respiração mais leve, voltar, né, às vezes focar a gente foca muito nesse momento da ansiedade, nas questões internas, no pensamento acelerado, no batimento cardíaco, e às vezes prestar atenção ao redor é importante também, né? E assim por diante, por exemplo, a questão do sono, ela é muito importante, né, para quem tem ansiedade. E, enfim, dentro da terapia, por exemplo, a gente vai trabalhar com a questão de identificar que momentos são esses em que eu sinto ansiedade, quais são os pensamentos que vêm nesse momento, e a gente vai questionar esses pensamentos que vêm, de repente, crenças que existem que me levam a agir dessa maneira, né? A ansiedade é justamente nesse sentido, como que esses sintomas eles aparecem como uma forma que eu lido com esses problemas, né? Com essa emoção. Tudo bem, é possível melhorar então só com a ajuda de profissional? Ou a pessoa por si só ela consegue também, professor? Existem alguns cuidados básicos que a gente pode levar, né? Tanto não só como ansiedade, mas de maneira geral ali na saúde mental. A questão de uma boa alimentação,
a prática de exercícios físicos, né, que a gente sabe que alguns neurotransmissores ali vão ajudar a estabilizar, né, essas emoções também. A gente tem também essa questão do sono, né, bons hábitos, mas em muitos casos é importante essa questão do autoconhecimento, né, de procurar um psicólogo justamente por essa questão da gente identificar quais são esses pontos dessa ansiedade. E aí a gente tem também em alguns casos mais que existe uma necessidade de uma intervenção também com um psiquiatra, né, com a ajuda de um medicamento que vai ajudar e dar um apoio nesse momento ali. Importante que a pessoa não tenha um preconceito, né? Um conceito anterior a isso, sem saber, às vezes, muito do que se trata e já bloqueia o acesso à ajuda, qualquer coisa, né, professor? Isso, assim como, por exemplo, em alguma manifestação de alguma dor, de alguma outra doença física, onde a gente busca um médico, a gente precisa entender que as questões mentais, elas são da mesma forma, né? É uma dor também, às vezes. Isso, exatamente. É uma dor e a gente precisa lidar com ela, procurar uma ajuda de quem realmente entende dessa parte, né? Uhum. Rede social, como é que o senhor se posiciona em relação a isso? Olha, a rede social, a gente tem uma das características que a população do Brasil é uma das que mais utiliza, né? Mais Consumidor, grande consome consumidor de rede social as redes brasileiro. sociais aí junto com a Índia e outros países aí, né? Um tempo de uso de 4 a 6 horas a mais, né? Diária de rede social. E a gente sabe, por exemplo, que as redes sociais, elas oferecem diversos estímulos ali, de imagens, de sons, e isso também vai favorecer a questão da ansiedade, né? Por exemplo, além disso, né, a gente tem a ansiedade no sentido, muitas vezes, de comparação com os outros, onde a gente enxerga uma realidade de uma pessoa ali, de um influencer que é maravilhosa e eu vejo a minha e não é daquela forma, e isso me gera uma frustração. Ou, por exemplo, a questão da ansiedade, muitas vezes eu usar o celular antes de dormir, e aí isso já vai prejudicar na questão da qualidade do meu sono, ou o meu cérebro ele ainda vai estar ligado, né, porque recebeu um excesso de estímulos, e aí eu tenho essa dificuldade de dormir, ou logo que eu acordo eu já tenho um excesso, já consumo um excesso de informações ali, sou Já fica bombardeado. pilhado logo cedo, né? Isso, então... Conselho de vó ainda vale, então, de mãe, do povo das antigas aí, que não faz muito bem antes de dormir essas coisas. Isso, a gente precisa entender que as redes sociais, os celulares, as tecnologias, elas trazem benefícios, mas a gente também precisa saber lidar com elas e usar elas, né? Raíssa. É interessante nós falarmos também, voltando às aulas agora, tanto as faculdades quanto rede municipal, rede estadual, pessoal do ensino médio, ensino fundamental, que também é uma ansiedade para aquelas pessoas, aqueles jovens, né, as crianças que estão voltando para a escola, e os pais também precisam saber lidar com a ansiedade dos filhos, que crianças também têm ansiedade, que aquele jovem que está entrando no 3º ano do ensino médio, aquela pressão do Enem, o que eu vou fazer ano que vem quando eu terminar o ensino médio, quando eu terminar o terceirão, eles também têm essa ansiedade, esse anseio, o que eu vou fazer agora, né? Sim, é uma fase de transição. E é muito importante eu ter, nesse momento, né, o jovem, o adolescente, ele ter o apoio dos familiares, dos parentes, dos amigos, porque é o momento em que se cria uma expectativa, esse próprio jovem estabelece uma expectativa, cria uma expectativa em cima dele, e também tem ali os familiares, né? Olha, que faculdade você vai fazer? Já começou a trabalhar? A gente sabe que culturalmente existem também as cobranças, né? Então eu estou terminando o ensino médio, eu já preciso fazer uma faculdade, né? Não que seja obrigatório, mas tem esse pensamento. Preciso eu preciso ir para a faculdade, preciso fazer minha carteira de motorista, já preciso sair da casa dos meus pais, esse preciso. Muita calma nessa hora, né? Isso, então Precisa é um momento ter. que precisa ter calma, né? E a família pode contribuir com a calma ou com o apressamento desse sujeito aí, né, professor? Nas duas maneiras. Todos temos que trabalhar para poder ter essa harmonia, né? Tanto o jovem quanto a família, né, professor? Isso, é um momento em que a gente precisa entender que o jovem está passando por essas cobranças, por essas expectativas. Esse jovem, ele também está no momento de transição da vida, então isso vai afetar muitas vezes ali a forma como ele se enxerga, a sua identidade. Então às vezes um período de conflito interno desse jovem, ele precisa nesse momento
ser acolhido, né? Porque, na verdade, a cobrança em excesso vai mais atrapalhar ele do que auxiliar ele, né? Perfeito, muito importante. Algo mais, professor, que o senhor gostaria de deixar dito para quem nos ouve, aproveitando o momento? Na verdade, eu acredito que, como a gente comentou do estigma, né? Eu acredito que é importante a gente sempre buscar uma ajuda, um auxílio. De repente, se você identifica, nós podemos colocar aí alguns sinais, né, de ansiedade. De repente, a falta do sono, né, eu tenho dificuldade para dormir, eu estou irritado, a questão do excesso de perfeccionismo, não consigo me concentrar para estudar, não consigo me concentrar para as provas, para os trabalhos, eu tenho dificuldade muitas vezes de ir à frente do público da sala para falar sobre apresentar um trabalho, por exemplo, esse estresse, a irritação, a agitação, a sensação muitas vezes ali de taquicardia, né, que é o coração acelerado, respiração acelerada, tudo isso são sinais aí possíveis de identificação dessa ansiedade. Então, tudo isso, né, em excesso, em uma frequência alta, é bom a gente procurar uma ajuda, né? Aí seja, de repente, no ambulatório, a gente tem o AME, a gente tem o CAPS também, que é um momento de auxílio, até mesmo uma porta de entrada são os postos de saúde também, né? Falando ali no âmbito de saúde pública, mas também tem os consultórios particulares e assim por diante, né? Então é bom quebrar esse estigma, né? Assim como outras doenças, se a gente tem uma dor, a gente precisa tratar isso, né? E tratar com uma ajuda especializada é sempre importante, né? O psicólogo ele vai dar um apoio nesse momento aí. Perfeito, muito obrigada. A gente gostou muito de ouvi-lo aqui, professor. E fica à vontade sempre que tiver algum assunto para conversar com a gente também, para nos provocar. Professor Jonathan Ariel. Obrigada. Eu que agradeço.